Para glória nossa Senhora Cristo, estamos hoje no dia 141 e 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026. Graças a Deus, e primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus, você e sua família. E vamos continuar aqui o livro de Salmos. Salmos capítulo 37. Dando continuidade aqui a esse livro tão incrível. E aproveitando que você está aí, curte aqui, para que você é instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. E vamos lá. Davi, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Você vê que coisa bela, né? O Senhor direto, ele fala isso. Ele sempre está lembrando isso. Ó, não fique com inveja deles, não. Não fique ambicioso pela vida deles. Não fique querendo a vida deles. Não. Deixe os maus viverem. Deixe os maus viver a vida deles. Deixe os maus seguirem o caminho deles. Não tem problema, não. Deixe eles. Ó, os maus estão vivendo o tempo deles. E os maus colherão aquilo que eles têm feito. Fiquem em paz. Versículo 2. Pois como um capim logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Acabou. Eles estão aqui agora, hoje, mas amanhã não vão mais estar. Eles estão aqui curtindo, aproveitando, vivendo a vida aqui agora, mas ó, amanhã não mais. Eles não serão plantados junto ao rio. Eles não são árvores plantadas, eles não são árvores selecionadas, eles não são árvores cuidadas por Deus. Eles só vivem. Versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Você vê, olha que instrução bela. Não tem inveja dos homens maus. Deixe eles viver a vida deles em paz. E ó, você que é bom, confie no Senhor e faça o bem. Ponto. Assim, você habitará na terra e desfrutará segurança. E aí você vê que diferença. Enquanto uns parece que tem muito, que fazem o que querem, que vivem do jeito que querem, o outro pode não ter tudo isso. Mas ó, o conselho de Deus é: confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e viva de maneira justa. Confie no Senhor e seja íntegro a Deus. Confie no Senhor e seja fiel ao Senhor. Ponto. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Olha, os maus podem aparentemente ter tudo, mas é Deus quem diz que eles não têm segurança. Os maus podem aparentemente ter tudo, mas é Deus quem diz que eles agora estão aqui e amanhã não vão mais estar. Os maus podem aparentemente ter tudo, mas é Deus quem fala que eles aborrecem a Deus. Então, ó, mantenha a sua vida em paz com Deus. Isso que é fundamental. Versículo 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Olha, descanse em Deus. Se alegre em Deus. Se satisfaça em Deus. Porque é Ele quem realiza o desejo do nosso coração. Quando nós estamos com Ele, o desejo do nosso coração é o desejo que é o desejo do coração dele. As vontades dele, os desejos dele, os pensamentos dele também são os nossos. E pelo fato dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, ser os mesmos desejos e pensamentos dele, tudo dá certo, tudo funciona no tempo certo. Então assim, se dedique a Deus, porque é isso que Deus quer. Versículo 4. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Acabou. É autoexplicativo. Meu Deus, como é que eu posso viver uma vida boa aqui? Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Acabou. Ah, meu Deus, isso e aquilo, cara. Amigo, meu irmão, meu parceiro, meu brother, relaxa. Confie no Senhor. Entrega seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. O segredo é esse, a base é essa, o entendimento é esse. Não tem para onde correr. Olha, quando a gente começa a entender que a regra do jogo é essa, e é só isso que nós temos que fazer, tudo muda. E é exatamente isso que Deus quer que a gente entenda. Presta atenção, porque é isso que Deus quer de nós. Versículo 6. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Olha, é Ele quem cuida da sua honra, é Ele quem cuida do seu caráter, é Ele quem cuida do seu nome, é Ele quem cuida da sua vida,
É Ele quem faz questão de mostrar que você é inocente. É pela honra do nome dele que você vive. É pela honra do nome dele que você está aqui. Versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. E aí você vê, ó, não tem inveja do seu irmão. E também não tem inveja do homem mau. Olha, confie no Senhor e descanse nele, porque é Ele que trabalha. É Ele quem faz. É Ele quem de fato entra e faz o extraordinário. Continuando, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Olha, tenha muito cuidado quando você está chateado, quando você está irado, quando você não está bem. Tenha muito cuidado. Porque esses momentos são os momentos que mais problemas são gerados. Mais absurdos são feitos. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão sua terra por herança. É simples. Se você espera em Deus, se você confia no Senhor, se você deposita a sua fé no Senhor, é Ele quem te dá a terra. É Ele quem te concede a porção. É Ele quem intercede por você, é Ele quem luta por você, é Ele quem cuida de você. Agora, se você buscar a sua força, sua chateação, seu mau momento, sua ira, isso não agrada a Deus. Versículo 10. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Olha, a condenação já está posta. O juízo já está feito. Aqueles que não buscam a Deus, aqueles que não se dedicam a Deus, aqueles que são maus, aqueles que buscam a vida de erro, já estão condenados. Por quê? Porque vão comer o fruto do pecado. Olha, vai chegar um momento onde não mais o mal vai existir. Porque é Deus que vai exterminar todo o mal. Que nós tenhamos a graça de Deus para não estarmos no meio dessa destruição. Mas a Babilônia já caiu. Esse sistema maligno do governo, não do governo, mas do governo da besta, do governo do anticristo, do império do mal, ele já existe. O mundo jaz do maligno. E ele já está destruído. Entenda, o governo que existe no mundo, não estou dizendo governo de pessoas, instituições, nada disso, mas eu estou dizendo que o sentimento, que o espírito que governa o mundo, ele já caiu. Satanás já caiu. Lembra que Satanás é aquele que foi dado domínio a ele sobre essa terra? Então, já caiu o governo. Já caiu o seu governo. E é o caso. Satanás já foi derrubado. Jesus já nos deu um inimigo derrotado. O Senhor reina. E só para deixar uma coisa clara, é Deus quem coloca cada um no governo dos homens. E é Ele também quem tira. Se for a vontade do Senhor, alguns são levantados e outros são tirados. E outros são levantados e outros são tirados. É Deus quem faz isso. E é para a glória dele. Então, ó, entenda uma coisa. Não somos nós que temos a capacidade de dizer se Deus está certo ou errado. Mas Ele que governa. E Ele que reina. E glória seja dada a Ele. Nossa função é buscarmos a Ele. Buscarmos a Deus. E viver em paz. E como o apóstolo Paulo diz, orar pelas autoridades. Para que haja paz na terra. Para que Deus venha guardar as autoridades, proteger as autoridades. Para que elas venham a viver conforme o que Deus instituiu. Conforme o que Deus ensinou. Conforme a lei do Senhor. Para que elas venham ouvir a voz do Senhor. Para que elas venham ouvir aquilo que Deus tem de bom. Aquilo que Deus tem para a humanidade como um todo. E vamos seguir, versículo 11. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Versículo 12. Versículo 12. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Olha, isso aqui é muito real. Entenda, Deus está vendo quem está tramando contra ti. Deus está vendo quem está lutando contra você. Deus está vendo o que estão fazendo contra você. E Deus sabe. Olha, fique em paz. Fique em paz que Deus é bom. E Deus faz a justiça.
Versículo 14. Os ímpios desembanham a espada e preparam um arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. E aí você vê, para matar quem? Outros ímpios? Não, para matar os bons. Mas as suas espadas irão atravessar-lhe o coração, e os seus arcos serão quebrados. Olha, é aquela questão. Tudo aquilo que você trama contra o seu próximo, se for bom ou se for mal, não importa. Você vai colher. Você quer colher o que é bom? Você quer colher o que é legal? Você quer colher o que é virtuoso? Plante o bem. Agora, se você não plantar o bem, acredite, você vai colher o mal. Assim é, a lei é essa, a regra é essa, ponto. O Criador assim fez, ponto. Versículo 16. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o berço forte dos ímpios pois o braço forte dos ímpios será quebrado. Mas o Senhor sustém os justos. Olha, a força do justo não está no que ele tem, não está no que ele possui, não está no que ele sabe, não. A força do justo está em quem Deus é. E isso muda tudo. A força do justo está em quem o Senhor fez e faz, que através de Cristo está fazendo em nossa vida. O ministério de Cristo é real em nós. Jesus, o que ele fez e faz é real em nossa vida. E a força do Senhor está nisso. A força do justo está nisso. Por isso que não somos abalados. Porque Jesus é a pedra fundamental. Jesus é a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E é o próprio Cristo. Versículo 18. O Senhor cuida da vida dos íntegros. E a herança deles permanecerá para sempre. Olha, se você tem filhos, uma coisa que eu digo para você é Deus quem cuida deles. Você está aqui só para administrar uma coisa ou outra, mas é Deus quem cuida. E saiba, independente de você estar ou não estar, você ter presença ou ausência, entenda, Deus está cuidando. Versículo 19. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. E aí você vê que Deus interessante, né? Que Deus incrível. Mesmo o mundo passando necessidade, mesmo o mundo passando situações terríveis, mesmo o mundo estando muito mal, não tem problema. Para aqueles que servem a Deus, para aqueles que buscam o Senhor, sempre vai ser diferente. Sempre o mundo vai ser diferente. Versículo 20. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor marcharão como a beleza dos campos. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Você vê, enquanto os ímpios tomam e não devolvem, os justos dão e pode ficar, tá tranquilo. Aquele que busca o Senhor abençoa. Aquele que busca o Senhor abençoa, receberão a terra por herança. Mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. E aí você vê, aqueles que foram abençoados por Deus vão ter a terra, vão ter a vida. Mas aqueles que foram amaldiçoados pelo Senhor, pelos seus pecados, vão ser eliminados, não tem para onde correr. O fruto do pecado sempre é esse. Versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem bom, quando a conduta deste o agrada. Assim é. Olha, é Deus quem te fortalece, é Deus quem te sustém, é Deus quem te dá a base, é Deus que está contigo. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Isso é real. Nós falhamos, nós caímos, mas nós não somos destruídos. Por quê? Porque o Senhor é conosco, porque o Senhor cuida de nós, e isso muda tudo. Versículo 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Acabou. É Deus quem cuida. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Assim é. Se você é pai, se você é mãe, é generoso, é generosa, e empresta com generosidade, com boa vontade, olha, você vai ter benefícios, mas seus filhos também. Assim é. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Você vai, saia do mal, saia do erro, saia da falha, e você sempre vai ter uma casa. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis.
É Ele quem guarda, é Ele quem protege. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Você vê, quer saber se alguém é justo ou não? Olha, ouça o que a pessoa tem a dizer. Ele traz no coração a lei do Senhor Deus, a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso, no caso, o justo, aquele que profere sabedoria. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo. Mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos. Nem permitirás que eu condene quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhes a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Você vê mais uma vez, espere no Senhor, confie no Senhor. Olha, tem a sua base, tem a sua alicerce, tem a sua paz, tem a sua segurança em quem Deus é. Isso é fundamental. Se você tiver sua base em quem Deus é, tudo vai acontecer para os outros de mal e você vai estar guardado, ó, você os verá. Você vai ver a condenação chegar para eles. Você vai ver o mal chegar para eles, porque é o fruto do que eles plantaram. Mas entenda, com você não vai acontecer isso. Por quê? Porque você está alicerçado em Deus. Porque você está alicerçado no Senhor. E é isso que importa. Olha, em situação nenhuma, tenha inveja do homem mau. Porque a inveja do homem mau vai fazer com que você também acabe andando naquele caminho. E é o que Deus não quer. Deus quer que você viva. Deus quer que você tenha vida. Deus quer que você cada vez mais continue firme com Ele. Não que você ande entre o certo e o errado, mas ela tenha Deus como meta. É isso que Deus quer. Porque tudo vai bem na sua vida. Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore inativa. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Você vê, eu vi um homem mau crescer. Eu vi um homem mau ter frutos. Eu vi um homem mau fazer coisas, né, da sua natureza. E ele parecia alguém, né, que ia crescer cada vez mais, que ia fazer cada vez coisa pior. Alguém que ia dominar a terra. Simplesmente desapareceu. E ó, não mais foi encontrado. Considere o íntegro. Observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Olha, presta atenção nisso aqui. É Deus que está dizendo. Há futuro para o homem de paz. É o Senhor quem está falando. É o Senhor quem está dizendo. Olha, há vida para o homem de paz. O homem de paz vai viver. O homem de paz vai ter vida. O homem de paz vai ter uma história. O homem de paz vai ter um decorrer dos fatos. O homem de paz não vai ter só aquele tempo, aquele período, mas ele vai ter vida. Mas ó, a vida para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. É Deus que está dizendo. Futuro para os ímpios, futuro para os maus, nunca haverá. Não é, pode haver. Em uma circunstância ou outra pode existir. Porque os ímpios podem ter futuro. Não, nunca haverá. Nunca haverá futuro para os ímpios. Nunca haverá futuro para os homens maus. Olha, há futuro para o homem de paz, mas para os maus não. Versículo 39. Do Senhor vem a salvação dos justos. Olha, é do Senhor. Ele é fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Olha, porque nos refugiamos em Deus, Deus nos guarda. Porque nos refugiamos em Deus, Deus ele nos livra. Porque nos refugiamos em Deus, é Ele quem é a nossa justiça. É Ele quem cuida de nós. Olha, aquela questão. Quando você recebe alguém na sua casa, você é responsável por essa pessoa. Você que vai dar de comer, você que vai dar de vestir, você que vai dar de beber, você que vai dar tudo que aquela pessoa precisa. Da mesma forma, quando nós nos refugiamos em Deus, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos livra do mal. Quando nós nos refugiamos em quem Deus é, Ele luta por nós. Ele supre quem somos. Ele faz questão de cuidar da nossa vida.
Versículo 38, Salmo davídico, uma petição. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos. Por causa do meu pecado. Opa! Por causa do meu pecado. Você vê, olha quanta coisa tem acontecido de mal. O Senhor está longe de mim. O Senhor está irado por mim. Meu corpo está doente. Não há saúde. Não há vida. Por causa de Deus? Não. Por causa do meu pecado. Por isso que Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque Davi não terceirizava a sua culpa. Porque Davi não terceirizava a sua responsabilidade. Porque Davi falava, olha, por causa do meu pecado, eu estou distante de ti. Por causa do meu pecado, eu estou distante da tua presença. Por causa do meu pecado, eu estou longe de quem o Senhor é. Por causa do meu pecado, eu estou longe do Senhor e eu sei que o Senhor está irado comigo. Por causa do meu pecado, eu estou vivendo isso. Isso alegra o coração de Deus. Nós temos que falar, olha, eu errei, eu falhei, eu pequei. Deus se alegra. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Por quê? Por causa do meu pecado. É o meu pecado. Olha, entenda, nunca a culpa é de Deus, nunca a falha é de Deus. Nunca é Deus que erra, nunca é Deus que nos abandona, nunca é Deus que nos deixa, não. Sempre somos nós. Sempre somos nós que pecamos e abandonamos o Senhor. Sempre somos nós que pecamos e seguimos por outro caminho. Sempre somos nós que vamos por outra direção. Abandonamos a Deus. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Olha, lembra que Jesus falou? Eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Olha, você não precisa ficar suportando o peso do pecado. O peso do pecado, ele te esmaga. O peso do pecado, ele te esgota. O peso do pecado, ele te faz muito mal. Faça o contrário. Pegue esse pecado, confesse a Deus sua falha e peça perdão em nome de Jesus. E Deus vai arrancar esse peso. Versículo 5. Minhas feridas cheiravam mal e supuravam por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doendo. Está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Tudo isso por causa do quê? Do meu pecado. Por causa do meu pecado. Olha quantas coisas terríveis o pecado fez. E olha quantas coisas terríveis o pecado faz. Versículo 9. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Ou seja, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou. Meu coração palpita, as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam, por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos, os que desejam matar-me. Preparam armadilhas, os que me querem prejudicar. Anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. E aí você vê tudo isso por causa do quê? Por causa do meu pecado. Por causa da minha falha. Por causa do meu erro. Olha, por causa, ó, aqui em cima, ó, por causa do meu pecado. Por causa do meu pecado eu estou vivendo tudo isso. Como um surdo não ouço. Como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, e cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor, meu Deus. E aí você vê, olha, apesar do meu pecado, apesar da minha falha, apesar da minha queda, eu sei que o Senhor vai me ouvir. Eu sei que o Senhor vai me responder. Eu sei que o Senhor vai ser presente na minha vida. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Olha, meu tropeço chegou. Não é se eu tropeçar, não. É quando eu tropeçar. Eu vou falhar, eu vou cair, eu vou errar.
Isso vai acontecer comigo. Mas quando isso acontecer, por favor, não permita que eu caia. Não permita que o meu inimigo triunfe sobre mim. E aí, versículo 17. Estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me, porque é o bem que procuro. E aí você vê, olha, por causa do meu pecado estou caindo. Por causa do meu pecado os meus inimigos se levantaram. Por causa do meu pecado, retribui o mal com o bem. Por causa do meu pecado, tudo está indo mal. Por causa do meu pecado, olha o que eu estou colhendo. Por causa do meu pecado, olha o caminho que eu estou seguindo. Olha, se arrependa do seu pecado. Se arrependa da sua vida ruim. Se arrependa da sua vida de engano. Porque isso só vai te levar para o buraco. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó meu Deus. E aí você vê, é a mesma coisa que Adão sentiu ali quando ele pecou a Deus. Quando ele pecou contra Deus. O pecado faz isso. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que a gente sinta que Deus está longe. Mas não é que Deus ficou distante de nós. Não é que Deus foi para longe de nós. Não é que Deus virou as costas para nós e foi por outro caminho. Não. Somos nós que viramos as costas para Deus. Somos nós que fomos para outro caminho. Somos nós que abandonamos a Deus. E aí você vê, Davi estava sentindo essa dor. Davi estava sentindo essa distância. Davi estava sentindo que Deus estava longe. Por causa, ó, voltando, ó, aqui em cima, ó, por causa por causa do meu pecado. Versículo 22. Apressa-te e ajuda-me, Senhor, meu Salvador. Senhor, socorro. Eu pequei, eu errei, eu falhei, me perdoa. Por favor, vem em meu socorro, vem me ajudar, porque só o Senhor pode me ajudar. Salmos 39. Para o mestre de música, ao estilo de Gedutum, Salmo davídico. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em minhas palavras, porém mordasse minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Você vê, olha, eu vou ter cuidado no que eu digo. Eu vou ter cuidado na minha vida, para que os ímpios não vejam o meu pecado, para que eles não venham a ter munição contra mim, para que eles não venham a dizer que eu não busco a Deus, para que eles vejam o que é certo, para que eles vejam a maneira certa de viver, para que eles vejam a maneira correta de se agir, para que eles vejam como é que um servo de Deus deve viver. Eu tomarei cuidado. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no meu peito. E enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Olha, Senhor, me mostra minha fragilidade, mostra minha falha, mostra meu erro, mostra o quão frágil eu sou, para que eu não deixe o ego crescer, para que eu não deixe a vaidade crescer, para que eu não venha achar que sou eu que cuido da minha vida, mas para que eu lembre que é o Senhor quem cuida de mim. Versículo 5. Deste os meus dias o comprimento de um palmo. A duração de minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada dia vai e volta, como a sombra, em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Olha, a vida é inútil. A vida é passageira. A vida é um sopro. Mas o que importa não é a vida que temos, ou não é como podemos ver a vida, mas o que importa é quem o Senhor é. O que importa é o que eu faço para o Senhor. O que importa é a dedicação que eu tenho a Ti. O que importa é o que eu busco fazer enquanto eu tenho a oportunidade de viver. E a única coisa que vale é trabalhar para o Senhor, é viver para o Senhor, é ser um com o Senhor, é me ajuntar a Ti. É isso que vale. Versículo 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Eu vou esperar em quê?
gastar minha energia em quê? Vou colocar minha força, meu trabalho, meu empenho em quê? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afaste de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe de tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça destrói o que ele mais valoriza, de fato, o homem não passa de um sopro. E aí você vê, olha, o pecado ele tem essa capacidade. O pecado tem a capacidade de nos tirar da presença de Deus. E fazer com que a gente acredite que Deus se esqueceu de nós. Quanto mais você acredite que Deus te esqueceu, quanto mais você acredite que Deus te largou, te deixou, isso tem que ser um combustível para você buscar mais a Deus, para você orar mais a Deus, para você se entregar mais a Deus, para você se render mais a Deus. E acredite, Ele vai falar. Ele vai te responder. Quanto pior está a situação, mais você vai buscar a Deus. Mais você vai se entregar a Deus. O segredo é esse. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Senhor, olha, eu estou longe de ti, mas por favor me ouve. Olha, eu estou longe da tua presença, mas por favor, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Senhor, lembra os meus antepassados que eram estrangeiros na terra do Egito? Então, olha, o Senhor livrou. Assim como o Senhor livrou eles, livra a mim também. Livra-me, porque eu preciso de ti. Os meus pecados cresceram e se amontoaram. Se o Senhor não me livrar, eu vou falecer. Versículo 13. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Senhor, olha, eu sinto que eu errei. Eu sinto que eu falhei. E isso está me angustiando. Olha, o peso que eu estou sentindo do arrependimento do pecado é tão grande, mas tão grande, que eu sinto que eu vou morrer. Porque eu estou arrependido do meu pecado. Eu estou arrependido da minha falha. Eu estou arrependido do caminho que eu levei. Por favor, Senhor, tira os olhos de mim, para que o meu arrependimento ele diminua um pouco, para que eu não venha morrer. Olha, peçamos a Deus um espírito assim. Esse espírito temente a Ele, que se dobra a Ele, que se curva a Ele, que verdadeiramente se entrega a Ele, e que sequer pecando, ou até pensando no pecado, a gente já vem a ter o arrependimento. A gente já não vem a cair, a gente já não vem a errar, a gente já não vem a viver uma vida de pecado. Errar, cair, falhar, a gente vai. Mas que a gente não tenha isso como uma prática. Que a gente não tenha uma vida de pecado. Pelo contrário, que nós venhamos a ter uma vida de santidade com Deus, de busca com Deus, de parceria com Deus. Deus quer que nós sejamos um com Ele. Assim como Cristo é um com Deus, Deus também quer que nós sejamos um com Ele. E assim é. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus, primeiramente, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus, você e sua família. Escreve aqui, ó, Deus, para eu saber que você chegou até o fim. Curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino do céu às pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 142, você receber a notificação e estarmos juntos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Até amanhã, dia 142, em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, que Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E até amanhã, dia 142, em nome de Jesus. Amém.